Eu quero convidar vocês para cantar uma canção. Olá, meu nome é Mariane, eu falo de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, e venho apresentar para vocês o projeto do AgroRua. O AgroRua é um projeto que busca transformar os espaços públicos da cidade através da agricultura urbana, considerando a população em situação de rua como protagonistas de suas ações. Entendemos que a transformação dos espaços urbanos também configura a possibilidade de transformação dos próprios caminhos da população em situação de rua, com autonomia e pertencimento social. Dentre os nossos objetivos está subverter a atual divisibilidade do ser humano com o meio ambiente, trazendo as pessoas em situação de rua como protagonistas de ações transformadoras, que se utilizam da agroecologia como ferramenta regeneradora do campo psicossocial. Acreditamos que a transformação não se dá apenas pela mudança de lugar da sociedade ou por mais possibilidades de poder, mas sim através de ações que rompam com o sofrimento. Para que mudanças revolucionárias aconteçam, se faz necessária a intervenção em estruturas políticas, estruturas econômicas e estruturas psicossociais. Oi, meu nome é Bianca e eu estou aqui junto com a Mari para falar sobre um pouco o nosso projeto AgroRua. Eu também sou de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. O AgroRua, ele nasceu da vontade das pessoas em situação de rua de construir uma horta no local onde eles estavam sendo abrigados durante a pandemia. Esse local, que foi cedido pela prefeitura, ele encontrava-se insalubre e a área externa desse espaço estava abandonada. Então, por conta desse cenário, eles tinham um desejo de trazer mais dignidade e vida para esse momento que eles estavam passando em esse local. E aí surgiu essa vontade da horta. E aí essa ideia acabou chegando aos ouvidos de entidades que estavam dispostos a contribuir com a realização desse projeto. E aí, para realizar isso, essas entidades foram buscando voluntários. Foi então que, da união do senso de justiça social de um grupo de pessoas e da vontade de transformação das pessoas em situação de rua, nasceu a AgroRua. Algum tempo depois, inclusive antes da conclusão do projeto da horta, ela foi injustamente destruída pelas entidades responsáveis pela gestão do espaço. No momento, eles alegaram que a horta ela estava sendo construída num local inapropriado, o que foi compreendido por nós como uma disputa política pelo poder sobre o local, já que o movimento da horta foi concomitantemente junto com o período que antecedeu as eleições de 2020. Então, mais uma vez, o poder público, ao invés de trabalhar a serviço da sociedade, atuou de maneira contrária à tentativa de garantir os direitos humanos. E esse foi o nosso primeiro desafio, reafirmando então o senso de abandono e de negligência com as pessoas em situação de rua, a partir do Estado. Essa ação gerou diversos conflitos emocionais nos integrantes, tais como quebra de vínculo e recaídas inclusive de processos de vulnerabilidade. Então, a partir disso, a gente tinha duas escolhas: ou desistir, que era o esperado, ou fazer da indignação força de luta para recuperar os vínculos e iniciar uma nova ação. E a gente não desistiu. Nossos passos seguintes foram ocupar e ressignificar os espaços públicos, a rua. Demos início, então, às atividades as quais são praticadas por nós até hoje. Nós plantamos alimentos e ervas medicinais em floreiras abandonadas na praça principal da cidade, conhecendo o dia a dia das pessoas, interagindo com elas e conhecendo suas histórias. Como as ações são itinerantes e a praça é um local menos controlado, os plantios têm passado despercebidos pelo poder público. Também fazemos plantios na casa das pessoas em situação de rua que estão em processo de transição da rua para uma casa, auxiliando no fortalecimento da criação de vínculo e cuidado com o novo lar, promoção da saúde e autocuidado. Atualmente também estamos em busca de um espaço para que o AgroRua possa produzir alimentos para fornecer às entidades que atuam como apoio à alimentação da população em situação de rua diariamente. Então, alguns conceitos que nos dão alicerce. Agricultura urbana. Em Florianópolis existem inúmeros imóveis abandonados ou terrenos baldios. Bem como no Brasil, de maneira geral, 50% da população está em situação de insegurança alimentar.
Mesmo sabendo que o problema da fome não se trata de falta de terras agricultáveis, o questionamento é inevitável. Por que parte desses espaços ociosos não está a serviço da população, sendo usados para a produção de alimentos, por exemplo? É evidente que a degradação ambiental anda de mãos dadas com a redução da cidadania. Segurança alimentar. Segurança alimentar é um conjunto de práticas e iniciativas que visa garantir que todas as pessoas tenham acesso à qualidade nutricional do alimento e numa quantidade adequada para a qualidade de vida. Só que isso tem uma grande problemática, que é o desperdício. E o desperdício, ele acontece ao longo de toda a cadeia: plantio, na colheita e principalmente no transporte. Então, uma das formas de minimizar esse desperdício é a produção local e consumo dos alimentos no local que ele é produzido, para que toda essa cadeia diminua e os alimentos sejam entregues perto de onde foram produzidos. Essa problemática ela vai ser minimizada no nosso projeto, porque a nossa produção ela é local e visa abastecer a rede que trabalha com as entidades de pessoas em situação de rua aqui de Florianópolis, prevenindo ao máximo a perda de alimentos que ocorre no transporte de longas distâncias. A alimentação é um direito básico de todos, então qualquer pessoa, independente da classe social dela, deve ter acesso a um alimento de qualidade. E isso também é o que a gente busca no AgroRua, né, com o projeto, o acesso a alimento orgânico e de qualidade. Agroecologia. A agroecologia é a ciência que investiga a produção de alimentos em consonância com o meio ambiente, incorporando outros valores como a justiça social e a inclusão. Sua existência pressupõe que pensar questões ambientais também engloba buscar justiça social, uma vez que é sabido que existem determinados grupos de pessoas que sofrem mais com as consequências da negligência sobre o uso dos recursos naturais. Justiça social. Esse conceito está relacionado às desigualdades sociais e às ações voltadas para a resolução desse problema. A justiça social consiste no compromisso do Estado e instituições não governamentais a buscarem mecanismos para reduzir essas desigualdades geradas pelo sistema. O direito à alimentação é um direito básico, pois é inerente à vida. Sendo assim, o acesso a alimentos de qualidade a toda a população é uma questão de justiça social. As populações mais vulneráveis, principalmente as pessoas em situação de rua, são colocadas à margem da sociedade e lhes são reservados muitas vezes alimentos que são indignos de consumo. Reverter essa lógica de asepsia social, onde uma classe social tem direito e acesso a alimentos de qualidade e outra deve aceitar os restos, quando oferecido, deve ser transformada em caráter de urgência. Mitigar essa divergência social, trazendo acesso a alimentos saudáveis dentro do conceito da soberania alimentar, fomentar a geração de renda é para nós uma questão de justiça social. A natureza como regeneradora do campo psicossocial. Então a relação com a natureza ela pode ser regenerativa, porque ela permite uma educação vivencial. Uma vez que a sua prática ela vai lançar aos indivíduos a percepção da sua responsabilidade sobre tudo que acontece no mundo. Então essa participação dos acontecimentos com o mundo compreende algo que vai desde o presente, foi para o passado e vai para o futuro. Então, ao decorrer desse projeto, a gente foi observando o resgate de memórias afetivas que estavam repletas de vivências da infância de algumas pessoas, com as falas, por exemplo. Eu cresci na roça, eu sei fazer isso, ou bochecho com malva, a minha avó que me ensinou. E aí, algum tempo atrás, a gente recebeu uma foto do Ney, que é uma pessoa em situação de rua, que trabalha com a gente no projeto, a foto de uns tomates que nasceu de forma anárquica na praça. E aí ele trouxe junto com isso o relato que eles fizeram uma salada de tomates, né? Esse registro, essa fala, ela alimenta a nossa caminhada. E aí tem outras falas que ele trouxe, por exemplo, que é algo que foi muito importante pra gente, né? Então quando a gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa. Então, cuidar diariamente daquelas plantas funciona como terapia para mim. Então, são falas que vão preenchendo a nossa caminhada. Isso é uma vitória, mesmo a gente entendendo que existe um longo processo entre a flor e o fruto. Mas a gente segue lutando com um sorriso e que o AgroRua prospere, mudando vidas através da agroecologia. A gente
pretende que esses conceitos eles sejam internalizados e transformados como comportamentos inovadores e criadores de novos modos de viver. Um bem viver. Aí alguns dos desafios. Bom, o maior desafio é a própria lógica higienista que paira sobre uma sociedade capitalista e além disso se traduz, em faltas de incentivo, preconceitos, floreiras destruídas, mudas arrancadas, falta de verba para conseguir insumos, contratação de pessoas. Mas apesar de tudo isso, o que nos motiva? É a possibilidade de criação de uma consciência, de um olhar humanizado e revolucionário, que pode vir através do contato das pessoas em situação de rua com as pessoas que não as enxergam. Além da possibilidade de romper com estigmas e da promoção da agroecologia em espaços urbanos, contribuindo para consciências de questões climáticas. Dicas para quem quer começar. Procurar entidades já envolvidas e estabelecidas com o trabalho da população em situação de rua para que elas possam dar suporte e orientação é o primeiro passo a ser feito. Localizar espaços ociosos da cidade onde possam haver plantios, buscar parcerias e voluntários, fomentando o senso de coletivo. Um terceiro passo seria produzir material informativo para divulgar o projeto e angariar fundos. Entendemos que a academia pode ser uma grande apoiadora de projetos como o do AgroRua. Por exemplo, investindo em estudos interdisciplinares, como em ecopsicologia ou justiça ambiental, servindo como ponto de divulgação e expansão das ideias sobre o projeto e o que ele representa. Acreditamos que o papel da academia é também fomentar a troca e conectar os grupos com atores estratégicos para reflexão e pesquisa, mensurar o impacto para a promoção do projeto e gerar dados que embasem práticas, promover debate, maximizar a visibilidade, aumentando a chance de aporte de verbas. Só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Embuia, Pau d'Arco, Salva, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paragaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela e Luzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jequitibá.